Eu para falar, mas eu tenho Felipe, José, e ele está fazendo o meu maior prazer em ouvi-lo. Prazer todo nosso. É recíproco, certo? Mas para mim é um prazer, viu? Ouvir você. Gosto de ouvir também. Muito bem. É para nós falar dessa grande salvação. Como é bom falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós falamos de muitas coisas, de diversas maneiras, mas falar do Salvador é incomparável. Depois do que Ele fez por mim, por cada um de nós ali naquela cruz, é inegável deixar de falar, né? Não tem como deixar de falar. Então Ele é digno que nós falemos dele com louvor, com gratidão. Por quê? Nós vamos ler uma pequena passagem. Eu garanto a você que você ouviu ela desde criança, aqueles que já nasceram no lar onde os pais são cristãos. E não vai ser diferente nessa noite. A palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. Mas nós vai tratar muito bem isso que eu pensei em falar do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que falar do Senhor Jesus Cristo, eu tenho que falar da cruz. Então eu gostaria de ler no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu vou ler apenas, não vou ler apenas, eu vou ler toda a parte da crucificação, que começa no versículo 33 de Lucas 23, que diz assim, está vendo mais perto, eu troquei a lente e ela foi em fase de adaptação com a imagem. E diz assim a palavra de Deus: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se tu és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados proclamava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase na hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escureceu-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se juntara a esses pesados, vendo o que havia acontecido, voltavam a ter nos Deus. Até aqui, o Senhor abençoa com a palavra de nossos corações. Amém. Mas pensando nessas verdades, mas antes do Senhor chegar, vir a esse mundo, tinha promessa dele vir. Lá no passado, o profeta Isaías, no capítulo 9, e no versículo 2 ou 3, se não me falha a memória, versículo 3, 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Uma promessa, uma luz no final do túnel, uma esperança. A
Então, uma notícia pecuária. Eu gosto de pensar em Isaías, quando o Senhor falando com ele pôde vislumbrar, ver o plano de Deus de providenciar uma tão grande salvação para o mundo perdido, para o mundo pecador, para o mundo que não tinha mais esperança, que estava em trevas, estava na região, na sombra da morte, caminhando de passos largos para a perdição. Então ele pôde perceber e ver o plano de Deus para então salvar a raça humana. Lá em Lucas capítulo 2, nós vemos ele chegando, e ele nasceu, e lá diz que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Cristo. Diz bem assim as palavras do Senhor, mostrando essas verdades para nós. Ele diz no versículo, capítulo 2, e o versículo 11, diz assim: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo Senhor. Aquela notícia que foi dita cerca de 700 anos antes, agora ela chegou. Agora ela se manifestou entre nós. Ela está entre aqueles que estavam perdidos. O Senhor veio para resgatar, para reconciliar o pecador com Deus. Não importa o tamanho do pecado que ele cometeu. Eu não vou entrar em detalhes na crucificação, mas gostaria de pensar que a graça de Deus ali ela foi manifestada na sua totalidade, abrangendo tanto a judeus como os gentios. A graça sendo manifestada no meio da raça humana. Então, o Senhor providenciou aqueles que estavam nas trevas, agora raiou a luz. Aqueles que estavam sem esperança, agora nós temos esperança. Aqueles que estavam condenados, agora livres da condenação. É necessário fazer só apenas uma coisa: crer, reconhecer, arrepender dos seus pecados. E quando nós falamos de arrependimento é mudança. É nós pararmos de trilhar um caminho que está errado e agora trilhar um caminho correto. É nós entendermos que a direção daquele caminho que nós estávamos caminhando, nós estávamos errados, vamos à condenação eterna. É nós deixarmos esse caminho, agora entrar nesse novo caminho, sabendo que ele nos conduz à eternidade, a Canaã celestial. Ele providenciou para nós todos os meios. E se nós pensarmos um pouquinho lá na cruz, o Senhor sofreu, ele pagou o preço que deveria cair sobre os meus ombros. Aquele ladrão, o segundo, ele pôde dizer: olha, nós na verdade, com justiça, estamos recebendo o que os nossos feitos mereciam, mas eles tinham mal feito. Então aquele ladrão reconheceu que aquele castigo que ele estava recebendo, aquele escravo na mão e nos pés, aquela morte sofrida, dolorida, vergonhosa daquele jeito, ele era digno, porque o que ele havia praticado até então, ele era merecedor disso, né? Era merecedor, digno daquilo. Mas ele, quando ele olha para Jesus, ele vê uma luz. Ele vê uma esperança. Nos últimos minutos ou horas da sua vida, ele olha para Jesus: lembra de mim quando entrares um minuto só, né? Frações muito rápidas, a sua vida pode ser mudada. Uma decisão muito rápida pode tornar totalmente diferente. Foi o que fez aquele ladrão na cruz. Nos últimos momentos da sua vida, ele não deixou a oportunidade passar, ele não rejeitou, ele acabou. Eu gosto de dizer como mineiro, né? De unhas de dentes, não deixou escapar a última oportunidade. Não só esse homem da cruz, se olhar para Zaqueu também, a última oportunidade que ele teve de ver Jesus, eu
ele não perdeu a oportunidade, ele não deixou passar, ele agarrou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele creu nele. Zaqueu, ele tinha tudo, senão aos olhos humanos, um homem rico. Humanamente falando, ele não tinha necessidade nenhuma. Mas e no seu íntimo? E no seu interior? A riqueza pode trazer muitos benefícios, mas ela não pode preencher um vazio que há dentro daqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. Não preenche. Eu falo com experiência própria. Mesmo nascido num lar cristão, mas eu vim aceitar Jesus Cristo com meus quase 25 anos. Faltava apenas 2 meses para 25 anos de idade, quando eu aceitei Jesus. Mas nesse período, frequentando sempre reuniões quarta, sábado e domingo, mas ainda faltava. Havia um vazio que eu procurava preencher nas coisas que eu merecia. Havia uma alegria momentânea, mas passava aquele momento, o teto, o vazio, não tinha como preencher. É como se eu estivesse tentando encher uma beleza com uma água. Jogava em para a não tinha prazer. Era tudo em vão aquilo que eu buscava. Mas em Jesus eu encontrei a solução para esse problema. E esse ladrão também encontrou a solução para os seus problemas naquele momento. Qual era a esperança dele naquela cruz? Aos nossos olhos? Morrer e acabar. Ele viu em Jesus a esperança. Ele viu nele a solução para ele escapar daquela situação. Baseado nisso, eu posso pensar e dizer sem medo de errar, que não é os meus pecados que levam eu para o inferno, mas a minha rejeição. É eu recusar Jesus Cristo como Salvador. É isso que me leva para lá. É isso que me leva para lá. O rejeitar não é o meu pecado. Eu conheci um homem quando era menino. Esse homem era justiceiro. Justiceiro lá em Minas Gerais, aqui em Minas Gerais, matador mesmo. Esse homem estava correndo, ele tinha feito algo em um determinado lugar, correu e se escondeu numa fazenda. As fazendas naquelas épocas eram construídas num nível mais elevado do solo, então ele se escondeu debaixo daquela casa, e para surpresa daquele homem, aquela casa estava tendo uma reunião. Assim ele contando. E lá aqueles irmãos cantaram alguns hinos. Esse 14 era um deles, e o outro que mais chamou a atenção dele foi o 46. Né? E ele, quando terminou o filho dele, ele ficou martelando, diz consigo: puxa, eu já matei tanta gente, eu já fiz tanta coisa errada. Eu nunca imaginei que Deus ele tinha condições de me perdoar. Eu nunca imaginei que havia perdão para mim. Em todo esse tempo eu imaginei que me esperava era o inferno. Eu não almejava o céu. Até então ouvi dessa sublime graça. E quando eu cego, eu estava caminhando nessa vida. E aquela mensagem daquele livro tocou no coração daquele homem. E aquele homem pôde experimentar a sublime graça salvadora do Senhor. E ele se tornou um grande pregador. O pai de Israel conheceu ele. Talvez Israel, por dizer o nome, talvez Israel vai lembrar dele. João da Cruz. Lembra alguma coisa? Não sei. Conheceu ele. Eu estava lá no Rio, lá na África, ele contando sua conversão. Isso é uma parte dela, né? Ele contando. Debaixo daquele suave, o hino, quando ele viu, como céu do homem, como perdido eu estou. Mas, quando ele viu que Jesus Cristo deu liberdade, ele mudou, ele arrependeu. Aquele homem que praticava o mal,
Agora mudou. Vida transformada. Vida salva pelo Senhor. Porque ele encontrou em Jesus o perdão. Eu encontrei em Jesus o perdão. Todos quantos estão aqui, não sei se todos já encontraram, eu não conheço todos os corações que estão aqui. Mas nós temos nossos vizinhos que estão ouvindo através das paredes. As paredes de ouvido, né? Elas estão falando. Talvez, pastor, mas eu só tenho crente em casa, não. O horário da pregação é de pregação, porque nós não sabemos quem está ouvindo. Ele necessita ouvir essa salvação, dessa tão grande salvação. Quarta-feira eu falei aqui de homem, lá da África. Ele achava também que não era digno de salvação. Esse homem não sou eu. É muita perfeição, eu sou tão imperfeito. Mas quando ele ouvia falar que aquele irmão batia no peito, tem misericórdia de mim, meus pecadores, ele então pôde reconhecer que eu necessitava apenas o quê? Reconhecer que é um pecador e confessar os seus pecados ao Senhor. É o que esse ladrão na cruz fez. Ele diz: você nem ainda teme a Deus, estando na mesma condenação, eu e você condenados. O que diz Romanos 3:23? Todos pecaram. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Então, diante de Deus, não tem nenhum justo sequer. Ele reconheceu eu e você, nós dois, ou os demais que estamos em Cristo, estamos condenados numa só sentença, e só tem um meio de libertar essa sentença, por meio de Cristo Jesus. Eu não entendo nada de advocacia, mas o advogado luta para mostrar que o seu cliente é inocente, até que prova o contrário, né? Mas nós devemos lembrar que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. E a causa que ele pega é causa dele. Não precisa recorrer nenhuma sentença. Ainda hoje ele é advogado. Mas um dia ele vai se tornar juiz. E aí? O juiz só pode fazer uma coisa. Só uma coisa. Se eu estiver errado, me diga. Culpado ou inocente, condenado ou livre. Só isso. Nada. Ele não pode mudar a surpresa. Recurso. Conta-se que um filho de um servo do Senhor, ele cometeu um crime e então ele foi julgado e condenado, sentenciado naquela prisão. E o pai dele, como bom advogado, sempre a visitá-lo, sempre insistindo comigo: permita que eu, como é que fala? Deixa eu recorrer à sua causa, é isso? Você está sentenciado, deixa eu fazer algo para que eu possa te libertar daí. Então, por muitos anos, o pai insistia e o filho: não. E com o passar dos anos, aquele filho dele, ele foi acometido com enfermidade. E ele então mandou chamar seu pai. Eu estou contando pelas metades a história, é bem longa. E mandou chamar seu pai. Pai, eu gostaria que o senhor entrasse com uma ação para que eu pudesse ser libertado. E o pai então virou para o seu filho: o seu pai, enquanto esteve aqui, ele gostaria muito de te livrar dessa sentença, enquanto eu era advogado. Mas seu pai foi promovido. Hoje seu pai não pode fazer nada por você, a não ser dizer que você vai ter que cumprir a sentença. Porque na oportunidade que você tinha de eu poder fazer alguma coisa para te libertar, você não fez. Agora eu que não posso, mesmo que eu queira mudar essa sentença, eu não tenho esse poder. Então é algo para nós entendermos. Quando ele fala condenado, eu e você, na mesma condenação, e eu encontro a liberdade ou a libertação em Cristo Jesus. Enquanto eu continuar recusando
sentença vai estar sobre os meus olhos. E se eu partir para a eternidade recusando, a condenação vai continuar. Ela não vai ter, ela não vai ter como libertar. Eu penso naquele homem rico que partiu para a eternidade assim. Lá ele arrependeu, lá ele lamentou, mas tudo que ele almejava lá não foi permitido conceder a ele. Ele queria ter mais uma oportunidade, mas não foi possível. Aquele filho queria ter a oportunidade de sair daquela prisão, mas foi negado com relação ao seu pai, porque o pai dele já não podia mais agir na ação a favor dele para libertar a ele, porque o pai dele agora só podia dar a sentença, livre ou condenado. Então, a oportunidade, nós não podemos deixar ela passar. Tem um hino 9, que diz assim: ao findar o labor dessa vida, é destino a viver, mais ou menos isso, Isso não vou poder decorar, não, viu? Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino a de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lado? Tu procuras a paz desse mundo em prazeres que passam em vão, mas nas últimas horas da vida, eles nunca te satisfarão, meu amigo. Talvez tenha rido ao ouvir falar de Jesus. Não te esqueças que para te salvar, Ele deu a sua vida na cruz. Meu amigo, hoje tem sua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo quer te libertar. Hoje, Ele não falou amanhã, Ele não falou daqui a 10 anos, mas é hoje, é agora. E o tempo está passando. Nós chegamos aqui às 19 horas e o tempo está correndo, já são mais de 20 horas. O tempo está passando. E eu não sei qual é a sua decisão. Qual é a direção que você vai tomar? Vai dar ouvido à voz do Salvador? Ele fez tudo por ti naquela cruz. O número 56 fala isso, bem claro a respeito disso. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E ele expressa essa verdade contida nesse hino, do sofrimento dele ali na cruz por causa do meu e dos seus pecados. E ele então expressa: morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue se invertiu e posso te salvar. Vivi no mundo aí com dor, com dissabor, sim, tudo fiz por ti, para ser teu salvador. Sofri na cruz por ti a fim de te salvar. A vida consegui e pode já gozar. Oferta a salvação dos altos céus favor. É livre meu perdão, é grande meu amor. Ele está ofertando algo de graça, algo que você não precisa fazer nada, apenas confiar. A salvação por fé, por graça, por meio de Jesus Cristo como Salvador. E quando nós olhamos no desfecho ali da cruz, da hora sexta, ou da hora até a hora nona, foi a hora que o pai virou as costas para o filho, porque o pai não podia contemplar o filho dele recebendo o castigo que deveria cair sobre mim, sobre os meus pecados, sobre os seus pecados ali. E ele então teve que suportar sozinho o peso da ira divina sobre o pecado. E ele suportou. E depois de consumar, depois de ter satisfeito plenamente a justiça divina sobre o pecado, ele então dá o grande milagre: consumado está. E aleluia, porque a salvação, ela está ao alcance de todos os pecadores, de todos, mais vil pecador, que quiser desfrutar dessa tão grande salvação. E ele nessa noite está ofertando isso a mim e a você, a todos nós que já cremos. Pode ter certeza que essa salvação é garantida. E Ele quer que nós desfrutamos ela desde daqui a
até a eternidade. E aqueles que ainda não gostam, a noite é oportuna. Quem sabe você entendeu o plano da salvação e possa receber Ele como seu Senhor e Salvador, como eu fiz naquele segundo domingo de outubro de 84, entre 18h40 e 18h45. O dia